Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre a aula 2 de Ética, Política e Sociedade e o tema da aula é a formação da moral ocidental. Aí lá eles começam, eu vou começar falando com vocês, explicando a diferença entre ética e moral. E aqui a gente vem na etimologia, que é a origem das palavras, que ética ela é derivada da palavra grega ethos, que significa caráter. E ela era utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa, os comportamentos, as ações. E aí tinha uma variante de ethos, que era a palavra ethos, que significa costume, que poderia ser aplicada a uma sociedade, como então ethos significava, era aplicada para o indivíduo, a palavra ethos era aplicada para a sociedade, um povo e tal. E a palavra ethos, ela vem no latim, ethos significa mores, que é de onde vem a palavra moral. Então, a gente remete ethos a caráter, que é ética, e ethos a moral, que é a tradução de mores, que é a do latim, certo? E ali fala o que é. A ética é um comportamento individual que é refletido em uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ser aplicado no geral. Então, ética é uma coisa que é universal, então em todo lugar o código de ética vai ser o mesmo, não ocorre mudanças e reflete o comportamento do indivíduo. Agora, moral é um costume ou hábito de um povo ou uma sociedade, que é de determinados povos em determinados tempos. Aí já a moral, como a ética não pode mudar, já a moral, ela muda constantemente, porque os hábitos sociais, eles são renovados constantemente e também é de acordo com a localidade, isso é mais regional. Então, e aí existe três pressupostos de ação moral, que é a vontade, você ter vontade de fazer aquilo, a liberdade, que é não ser coagido por nada, você ter a liberdade de escolha, e a responsabilidade, que é ter condições para responder por seus atos. Quando você tem condições mentais, físicas e tal para responder por seus atos. Agora, quando você não tem capacidade mental para poder responder por seus atos, que isso significa que você é uma pessoa amoral, que não tem condições, por exemplo, criança, ou então pessoa que perde a consciência, sabe? Essas coisas. E aí, aqui agora a gente entra na origem mesmo da moral ocidental. A gente fez essa diferenciação entre ética e moral, porque com a origem da moral, eles interligavam muito a ética e a moral. Então lá eles começam, a origem começou com os sofistas, eles foram o primeiro grupo a fazer uma reflexão sobre ética. Mas a reflexão deles, vista por hoje, era de uma forma errada. Porque eles defendiam o relativismo moral, que nada mais era do que eles acreditavam que tudo a gente podia. Eles achavam que tudo eles podiam porque era só reunir todo mundo, entrar em um consenso e estava certo. E eles também não acreditavam que o bem absoluto existia. Não existia uma coisa que fazia bem para todo mundo. Eles acreditavam que era algo relativo, que era bom para um, não era bom para outro. E também eles acreditavam que para trazer a felicidade, o homem precisava de poder, prazer e riqueza. E nisso aí, depois dos sofistas, vem Sócrates. Ele foi o primeiro a falar sobre a ética racional, que envolve a razão. E ele discordava em vários aspectos dos sofistas, entre ele era o que traria felicidade. Como eu falei, os sofistas acreditavam que poder, prazer e riqueza traria felicidade. Sócrates acreditava que bastava fazer o bem para ser feliz. E ele também defendia o racionalismo ético, que também é conhecido como intelectualismo moral, e ele acreditava que quem conhecia o bem não faria o mal. Então ele acreditava que o bem era a mesma coisa que conhecimento. A pessoa ter conhecimento faria a pessoa fazer o bem. E agora a ignorância significava o mal. Então, só se a pessoa não soubesse que aquilo era errado que a pessoa faria. Sócrates acreditava nisso. Depois de Sócrates vem Aristóteles, que ele acreditava
na virtude, que a ética era como se fosse uma virtude. A virtude é o quê? É a força de vontade, é a firmeza de fazer aquilo. Aí eu coloquei aqui no slide falando o que é a virtude. Aí tá escrito: a virtude é uma qualidade moral particular que denota a disposição de um indivíduo para praticar o bem, não se tratando de uma característica nata. Ao invés disso, se apresentando como uma forma de conduta representada pela repetição constante de atos motivados pela vontade do homem em prol do bem. Ou seja, o que quer dizer? Ele acreditava que a ética era a virtude por causa de quê? Porque ele não acreditava que a pessoa. Por exemplo, ele acreditava que a pessoa fazia o bem, que ele fazia a prática do bem, que não era uma coisa que ele nasceu sendo bom. Era o contrário de Sócrates, né? Ele era o contrário. Ele não pensava que a pessoa já nascia bom. Achava que era uma característica que a pessoa vinha é, com o tempo. E aí a virtude era o quê? Era ter força de vontade. Falar aquilo é errado, não vou fazer aquilo então. Isso era ser virtuoso. E aí depois vem a ideia do dever, que para os gregos era virtude. E ali na ideia do dever entra na Idade Média, que sai da antiguidade e vem para a Idade Média. E na Idade Média, quem tem grande poder não só econômico, mas também o poder de influenciar as pessoas era o cristianismo. Então ali surge a ética cristã, que era eles acreditavam na teocentria, que era Deus o centro de tudo. E daí na Idade Média, a filosofia sofreu uma grande influência cristã, né? Como eu falei para vocês. E aí eles passam a levar a intenção, porque a gente já falou na aula passada que os gregos eles não contavam com a intenção, apenas com a ação. Se fez uma coisa errada, não importa o porquê, não importa a intenção, vai ser condenado. Ali passou a considerar a intenção. Ah, fiz errado, mas foi por isso, por isso, por isso. Ali já não, ele não era condenado. Por exemplo, um exemplo que o professor deu foi do Édipo Rei, que ele fala que no Édipo Rei, Édipo ele foi condenado, tipo, por ter matado o próprio pai, casado com a mãe, mas foi uma coisa que conscientemente ele não sabia. Mas como eles contavam só com a ação, não contavam com a intenção, ele foi condenado da mesma forma. E daí depois aí tem a ética das virtudes, que na antiguidade eles tinham 4 virtudes, que era a justiça, que era a principal delas, a prudência, a coragem e a temperança. A temperança é ser moderado. Só que aí, com o domínio do cristianismo, eles acrescentaram 3 virtudes. Continuaram com essas 4, mas acrescentaram mais 3, que foi a fé, a esperança e a caridade. E com o domínio do cristianismo, a caridade passou a ser a principal virtude na Idade Média. E daí depois eles estabeleceram também a ética normativa, que nada mais era do que definir normas de conduta. Ou seja, eles definiam o que era certo e o que era errado, e as pessoas tinham que cumprir aquilo. E como que eles faziam isso? Eles faziam pela Bíblia, os mandamentos, porque lá o professor fala que eles não contavam apenas com os 10 mandamentos que todo mundo fala, eles contavam com todos os mandamentos da Bíblia toda, que era mais de 2.700 mandamentos. E também ali eles instauraram a subjetividade, que era uma atitude de um comprometimento pessoal com Deus. E também aí aqui exemplifica o que é a ideia do dever, que era algo externo, porque era algo que a igreja, tipo, obrigava as pessoas a fazer de acordo com os mandamentos, era estabelecido ali com os mandamentos. Mas cumprir os mandamentos não era exatamente ser ético. Por quê? Porque algumas pessoas cumpriam os mandamentos, as normas, não por consciência, que é a ética. A ética é a consciência. E eles não cumpriam isso por consciência, mas sim para se mostrar bom, ou às vezes por algum interesse político. E aqui entra na ideia do dever na modernidade. Aí ele já saiu da Idade Média e foi para a modernidade. Os modernos eles já não eram mais os teocêntricos, que tinham Deus como centro. Eles eram antropocêntricos, que tinham o homem como se fosse o centro. E ali eles tinham
principal filósofo nessa época da modernidade, que era o Spinoza. Ele acreditava, ele falava, né, que realmente é, né, que a ética é a nossa consciência, então é uma coisa interna. A gente não faz aquilo porque a gente sabe que é errado. E a moral, elas são normas a serem seguidas, como se fossem as leis, que é o que a sociedade impõe. Então é uma coisa externa. E aí, nessa época, eles acreditavam, tanto que a gente já falou na aula passada, sobre o racionalismo e o empirismo. Nessa época, eles acreditavam nos dois, mas tinham métodos diferentes para poder utilizar. Que aí foi quando fala de Descartes, que ele defendia o racionalismo. Ele usava um método conhecido como EASY, que pode ser remetido EASE, mas pode ser lembrado com a palavra easy do inglês, que significa fácil. E aí as 4 etapas desse método era a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Então não tinha nada a ver com experiência, aquilo lá era mais a parte da razão. E ali no empirismo contava com a experiência, que foi Francis Bacon, que tinha um método que as etapas eram observação, a organização racional dos dados, o levantamento de hipótese e sucessivas experimentações. Então ali já tem as experimentações, são as experiências, eles observavam aquilo e era de onde vinha o empirismo, né? Aí aqui agora a ideia do dever, na época da ideia do dever, que era o cristianismo era o principal a principal instituição com poder econômico, influência aquisitiva e tudo. A igreja ela tentava usar da fé para explicar o mundo e para fazer desse mundo um mundo melhor. Mas isso não aconteceu, porque eles tentavam explicar usando da fé de uma forma muito primitiva, então acabou aparecendo outros filósofos e foi explicando aquilo de forma mais concreta. E era uma época de que nada se podia. Na época que a igreja tinha mais poder, se alguém discordasse do cristianismo, era morto, torturado. Então, isso não fazia um mundo melhor, né? E os modernos, eles usavam a razão para poder fazer um mundo melhor e explicar o mundo, né? Mas, de acordo com os contemporâneos, que é a época que a gente vive agora, eles acreditam que isso também não aconteceu. Porque para eles, para explicar o mundo, é usado a ciência, e para ter um mundo melhor é usado da ética, que é uma coisa individual, e a política, que é uma coisa coletiva. E aí a gente entra agora aqui na individualidade e subjetividade. Aí fala de Rousseau, eu não sei se é assim pronuncia mesmo, mas eu acredito que era um filósofo. Ele acreditava que cumprir o dever era ser ético. Ele acreditava nisso. Pois o dever visa o bem. E as leis não são coisas ruins, são coisas positivas. E ele acreditava também que a gente é bom e que quem corrompe, que o homem é bom e quem corrompe o homem é a sociedade. Tanto que ele falava que ele criou o mito do bom selvagem, ou pode ser traduzido como o bom natural, que no estado natural do homem, sem ele ser civilizado, sem ser influenciado pela sociedade, o homem já era bom e o homem nasce bom. Que a sociedade que influenciava ele e que por isso que tem pessoas que eram ruins pela influência da sociedade. E que para ser livre e feliz, era preciso ter boa relação com si mesmo, com os outros, e era o que Rousseau defendia. Deixa eu passar aqui. Aí agora entra, né, no individualismo e subjetividade, entra agora Kant, que ele acreditava que o homem era egoísta. O contrário do que Rousseau pensava, que o homem já nascia bom. Kant acreditava que o homem era egoísta, que ele pensava em si próprio para depois pensar no outro e que apenas cumpria o dever por ser obrigado. Ele acreditava que o homem era racional e que não era necessário que alguém ensinasse para ele que era certo e errado. O homem já nascia sabendo o que era certo e errado, e se ele fazia o bem é porque ele queria, se ele fazia o mal era porque ele queria. E ele criou uma teoria que significa o imperativismo categórico. Imperativo categórico, isso.
que é como se fosse um mandamento interno que não deixava dúvidas. E esse imperativo categórico existia três versões. E a citada no, no slide é a mais conhecida, que significa o que você faz vai transformar em lei. Tipo, eu faço uma ação e aquilo como se estivesse transformando em lei. Não no papel, mas sobre as ações. Então, se eu tô fazendo uma coisa, eu tô dando liberdade para as outras pessoas fazerem aquilo e eu não posso reclamar se outra pessoa fizer aquilo. Então, cria as leis pelas atitudes e sempre procurar agir corretamente para originar o correto, certo? Para as pessoas agirem corretamente com a gente também. E tem a outra versão, que significa jamais do outro, jamais fazer alguma coisa que prejudique o outro. E a razão deve ser o que sempre nos guiar e ter muito respeito um pelo outro, que era o que Kant acreditava. E agora a gente entra na parte da moral na modernidade, que a modernidade é o tempo antes do que a gente está vivendo agora, que a gente vive na contemporaneidade e na modernidade foi antes. Aí tem um filósofo, que eu não sei falar o nome, eu acho que é Hegel. Ele defendia que a moral era uma construção histórica cultural. Porque cada época tinha um tipo de moralidade. Igual eu falei pra vocês, a moral é uma coisa que muda constantemente, com épocas, com o local. Então, muda constantemente. E ele também acreditava que, além de existir a vontade subjetiva, que era a vontade do sujeito, que é do eu, existia a vontade objetiva, que era a vontade social, e que deveríamos escolher entre elas, ver quando que é necessário usar a minha vontade e quando é necessário usar a vontade social, para eu não passar do limite, não desrespeitar o limite do próximo. E tinha um outro filósofo que é Nietzsche, ele acreditava que a moral foi criada para sufocar a força dos fortes. Que a moral é para os fracos e a força está nos impulsos. Ele critica a moral racionalista, ou seja, ele acredita que a moral é uma coisa que oprime as pessoas de se expressar, de fazer o que tem vontade, mas se for para pensar, se a gente não. Esse é o pensamento dele, mas eu penso que se a gente não tivesse a moral, não tivesse essa opressão, o mundo seria bem pior. E aí tem o último aqui, filósofo, que é Sartre. Sartre, na verdade. Ele acreditava que o homem estava condenado a ser livre. Ele acreditava. Porque, por exemplo, quando a gente é livre, a gente não está condenado. A gente está livre e não está condenado. Mas ele acreditava que o homem era livre, isso era uma condenação, porque a gente não podia fugir da nossa liberdade. Que o outro inibe a nossa liberdade, mas nós mesmos não conseguimos fugir da liberdade. E aí tinha uma frase dele que é a existência precede a essência. Que a gente nasce e decide o que quer ser depois de nascido. Porque tem uma outra passagem que fala o contrário. E ele acreditava que somos definidos por nossas escolhas. Então é isso. A aula, eu mandei uns links para vocês darem uma lida. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, que eu vou estar ajudando vocês. A aula atividade, eu vou estar encaminhando o link para vocês também, para vocês estar podendo estudar com as respostas corretas. Qualquer dúvida, é só me mandar. Beijo!